Oi, gente! Que saudade de vocês, né? Que saudade de vocês. Devido a toda essa situação que se instaurou aí no nosso país, a gente não conseguiu mais estarmos juntos às segundas-feiras, mas nós estamos aqui para dar continuidade na onde nós paramos. Nós começamos o oitavo módulo, né? A primeira aula ia falar sobre a igreja perseguida, perdão, sobre a igreja primitiva, perdão, e eu até pedi um trabalho a todos vocês. Alguns me enviaram, mas alguns ainda não enviaram. Eu quero dizer que eu estou aguardando, gente, estou aguardando para que a gente possa dar continuidade, tá ok? Deixa eu só parar o negócio aqui que entrou. Aí é o seguinte. Então eu peço que vocês me enviem esse trabalho para a gente conseguir dar continuidade em nossas aulas. Nós estamos na segunda aula, ok? É a segunda aula do oitavo módulo. Hoje a aula é o poder e o declínio da igreja. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? É uma aula bastante teórica, então peço que você preste atenção. Vou estar seguindo aí contigo também o material em PDF, você acompanhe, risque, analise, procure, pesquise, para que a aula possa complementar, para que ela possa ser eficaz, fazer efeito para você, tá bom? Primeiro eu quero começar aqui lendo os Salmos 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que os meus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma, cochila nem dorme o guarda de Israel. O Eterno é teu protetor, diurno como a sombra que te guarda. Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem durante a noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal, Ele te protegerá a tua vida. Estará sob proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora para todos sempre. Amém, querido? Né, que nesse tempo que nós estamos atravessando, que ele possa ser um tempo de ensino para ti, um tempo de reflexão, sabe? Um tempo onde você possa parar e entender o porquê. O porquê esse tempo está acontecendo. Será que é só apenas por causa de um vírus? Não. O Senhor tem um propósito muito maior para esse tempo, que você possa se enquadrar, se encaixar. Mas como, Prof. Williams? Olha o Senhor, busca Ele. Ele vai te responder de que maneira que você tem que produzir, o que você tem que aproveitar nesse tempo, né? Do que você tem que absorver nesse tempo. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem preparado um tempo diferente para as nossas vidas após essa quarentena. Então é tempo de nos prepararmos, amém? Então eu quero deixar aqui para você em evidência o versículo 8 do Salmo 121, que diz: estará sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora para tudo sempre. Queridos, eu sei que alguns como eu também não pararam de trabalhar. Eu também estou fazendo o meu trabalho em horário reduzido, inclusive eu estou no trabalho hoje, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele é aquele que nos guarda, né? A gente tem declarado isso. Eu volto a dizer que praga alguma chegará à nossa tenda, amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa ministrar sobre o teu coração a paz, a calma, a tranquilidade, o alívio, o alento do Senhor, que Ele venha cair sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, amém, queridos? Vamos lá, vamos para a aula? Objetivos específicos, definições importantes. Aqui na aula, aqui na minha matéria, tem algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Talvez não esteja aí no teu PDF, mas eu vou compartilhar. Vamos lá. AD, sigla do latim, que significa Anno Domini, ano do Senhor. Ou seja, equivalente a DC, que é depois de Cristo, que talvez é uma sigla que você conheça melhor. Ok? Aqui fala sobre, tem mais alguns significados, mas eu gostaria também de compartilhar com você principalmente isso, ano do Senhor, equivalente a DC. Então, por quê? Nós vamos ver ali na igreja o período que houve a queda, né, da igreja. Então são datas, então são fatos históricos, então é muito teórico. Se você não prestar atenção, a gente acaba se perdendo de uma data para outra, ok? Você tem toda a liberdade de me questionar, me perguntar pelo WhatsApp, se tiver alguma dúvida, a gente tenta esclarecer. Caso não, levamos até os nossos pastores. Caso ainda não fique claro, pegamos um vídeo que tenha algum conteúdo que de repente esclareça a dúvida que você ficou. Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir esclarecer a tua dúvida. Amém, querido? Deus te abençoe. Obrigado pela tua atenção. Faça como eu. Bota esse telefone agora aí no modo avião, para ninguém ficar tocando, o WhatsApp não ficar tocando, não. Bota no modo avião e vamos lá. Amém? Vamos lá? Introdução.
Jesus, antes de ascender aos céus, instituiu a sua igreja na figura de seus obscuros e hesitantes apóstolos. Ordenou-lhes que esperassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Eles obedeceram até que cumprisse o dia de Pentecoste, que é Atos 2:1, do 1 ao 4. O dia de Pentecoste, onde foi marcada todo esse tempo, toda essa geração. Essa experiência transformou aquele grupo débil e inseguro nos dinâmicos apóstolos de Deus, que Deus usou para estabelecer a igreja. Aqueles apóstolos, batizados pelo Espírito Santo, iriam abalar o mundo na época e o influenciarem como o Evangelho de Cristo. Queridos, só fazendo uma pausa e abrindo um parênteses nessa parte, né? Quando aquilo aconteceu, aqueles apóstolos batizados pelo Espírito Santo, eles iriam abalar o mundo da época e influenciar com o Evangelho de Cristo. Você tem noção? Né? Houve um momento que aconteceu em Atos 2 ali, como está descrito, onde veio, né, o Pentecostes sobre aquele povo e muitos foram batizados pelo Espírito Santo. Então, a partir dali foi marcada essa geração, né? E eu tenho certeza, queridos, que não é diferente do que acontece hoje. O William está dizendo que vai vir fogo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Talvez, se você buscar, pode ser que venha sim, tá? Mas eu estou dizendo que sim, toda essa situação que nós estamos atravessando, é mais um momento que está sendo marcado no mundo, na história. Então, por isso que eu acabei de dizer no princípio dessa lição, né? O Senhor está nos preparando para algo maior. Não tenha dúvida, querido. De alguma forma você vai influenciar, de alguma forma você já está influenciando através das suas redes sociais, através das mensagens que você tem enviado, e que eu acredito em você, aluno, que está conosco toda segunda-feira, que são palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de motivação. Eu tenho certeza que o Senhor está nos preparando para esse tempo. Então, assim, querido, assim como aconteceu com os apóstolos, assim como essa influência chegou até mim, até você, cristão hoje, que foi através deles que chegou. Nós servimos a Deus hoje, porque de lá para cá houve-se muitas coisas, mas a palavra chegou até nós, de alguma forma. Eu acredito que você está sendo marcado nessa geração por esse tempo. Embora muitos considerem um tempo de crise, eu considero um tempo de ajuste, para que nós possamos influenciar a nossa geração. Amém? Dando sequência aqui, no livro de Atos demonstra que a igreja primitiva deu testemunho de Jesus com grande poder. Aí nós temos algumas referências aqui, né? Mas como a igreja primitiva cria e pregava a palavra de Deus, logo enfrentou grande oposição. Preste atenção, logo enfrentou grande oposição e a perseguição do reino das trevas. E essa oposição conseguiu dispersar a igreja. Então, se eu ler aqui em 8:4, eu até separei para ler para você. 4, capítulo 8, versículo 4 diz o seguinte: enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Olha que legal. Fazendo aumentar. Atos 5:14, anotei aqui também. Leia na tua Bíblia, não esquece de deixar a tua Bíblia do lado. 5:14, que diz o seguinte: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade. Olha que interessante. E aumentando a sua alegria, que diz em Atos 5:41. Já dando sequência aqui, quero ler também para vocês. Diz o seguinte: os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Olha que interessante isso, querido. Só um minutinho. Olha que interessante isso. Por causa do nome. Então eles tinham orgulho disso, não é verdade? Tendo a igreja se tornado um tanto popular, começou a sofrer influência das coisas do mundo. Foi perdendo a convicção da separação das coisas do mundo, recebendo misturas e impurezas em suas fileiras. Essas misturas foram um fermento, né, que haveria um dia arruinar toda a massa. E aqui é bem claro quando diz que começaram a receber influências das coisas do mundo. Da mesma forma, conjecturando para os dias atuais, quando nós recebemos essas influências do mundo, eu tenho certeza que as coisas não caminham do jeito que deve ser. Toda vez que você é influenciado por algo desse mundo, as coisas elas não têm o êxito que elas teriam se você continuasse firme no propósito que Deus te deu. Por que eu digo isso, querido? Porque é muito simples hoje em dia você ser influenciado por alguém na mídia, na TV, no YouTube, não sei, por alguém na internet. É muito simples, é muito fácil você ser influenciado. E muitas das vezes nós somos influenciados e nós não percebemos, né? E aqui diz que toda essa influência, ela arruinou, esse fermento foi o que degradou a massa, entendeu? No futuro próximo aqui que nós vamos ver na lição. Então, assim, a questão da influência é uma coisa muito séria, né? A influência do mundo. Por isso que eu digo que nós
Somos o sal. Eu tenho dito isso em sala de aula. Nós somos o sal. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós viemos para dar sabor, para trazer luz, para trazer diferença, queridos. Nós somos a influência. Nós temos que ser influência nesse mundo. E nós temos que continuar sendo influência nessa geração. Sabe? Para que as coisas que o Senhor confiou nas nossas mãos, para que o propósito que Ele determinou para nós, ele seja cumprido com sucesso. Na minha vida e na tua vida. Então que a gente possa se atentar a isso, né? Sobre que tipo de influência você tem sido. William, a gente não está falando sobre isso na aula. Ok, mas eu abri um parênteses para falar sobre isso aqui. Né? Que a influência do mundo prejudicou. Né, esse futuro próximo aqui que nós vamos ler, que foi a queda da igreja. Então, que tipo de influência que você tem sido? O Senhor fala comigo nessa manhã, né? Será que eu estou influenciando de maneira positiva, negativa? Então, assim, que em nome de Jesus o Senhor continue nos usando e que a gente tenha um coração e um ouvido sensível à voz do Senhor, amém? Dando continuidade aqui, queridos, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque aqui, agora nós vamos citar alguns fatos que falam sobre a queda. Vejamos como isso aconteceu. Vamos lá. De 100 anos AD, que é depois de Cristo, de Pentecostes até a morte de João, a igreja foi um instrumento poderoso para a extensão do reino. Mas após a morte de João, não há registro da continuidade no ministério apostólico. 130, começa a enfraquecer as doutrinas, são apenas rituais. 150, anos depois de Cristo no caso, o batismo do Espírito e dons do Espírito perderam a importância. 160, os homens começaram a avaliar o clero pela capacidade natural. 180, início da hegemonia romana. Hegemonia romana. Você sabe o que é hegemonia romana? Eu gostaria que você pesquisasse e mandasse para mim no meu WhatsApp, por gentileza. Anote aí, hegemonia romana. Foi em 180 depois de Cristo. Eu gostaria que você pesquisasse sobre isso. 200, o batismo começou a ser infligido de várias maneiras. E dessa época, o registro das primeiras crianças batizadas, o batismo nas águas, começou a ser substituído por outras formas. Olha, queridos, que interessante. Então, assim, a queda, ela foi se degradando e não foi de um em um ano. Aqui mostra 10, 20 anos, 15 anos de diferença entre uma situação e outra. Então, assim, gradativamente as coisas foram acontecendo. A queda foi se dando aí na igreja. 225 depois de Cristo, as orações começaram a ser escritas, rezas. 240 surgem os primeiros mosteiros, para onde retiram os ascetas em busca de uma vida mais profunda. 300, por influência dos ascetas, dá-se maior valor às obras como forma de mérito para a vida eterna. Ascetas. Querido, então vou compartilhar contigo sobre esse significado aqui, ok? Vamos lá. Não vou compartilhar, não. Você vai procurar junto com hegemonia romana, você vai procurar o que significa asceta. Se você tiver sorte como eu, tá, tem aí na sua referência já da tua aula. Se não, você procura, pesquisa e me envia junto com hegemonia romana, trabalho de casa, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. 392, aumenta a perseguição contra os pagãos, sendo tais sujeitos a penas de morte. 400, depois de Cristo, o batismo passou a ser considerado desnecessário e sem importâncias. Os pagãos tomaram conta da igreja e para eles o batismo pouco significava. Olha isso, queridos. 1000 anos de trevas. Sobre esses alicerces foi edificada a igreja da Idade Média, a Idade das Trevas. Talvez você já ouviu falar nisso, como eu. Não é difícil de explicar porque ela caiu ao nível que caiu. A decadência da humanidade, em termos de civilização e organização, também de religião, atingiu níveis absurdos, tendo sido escritas nessa época as páginas mais lamentáveis da história humana. Olha, querido, que a falta da igreja fez com que a sociedade vivesse naquela época. Né? A igreja não era mais a igreja do Senhor, era um falso sistema religioso que levava o nome de Cristo. Meu Deus, por causa dessa infiltração pagã, e mais concessões foram feitas para tornar a sua permanência na igreja mais confortável. Essas concessões acabaram banalizando a igreja, afastando-se cada vez mais de seus fins. E eis algumas concessões. Aí, aqui na lição, ela vai citar algumas concessões que houveram nessa época, nesse período de trevas, produzidas em liturgias e formas de oração. Os não salvos, que não conheciam Deus, naturalmente não sabiam como orar a Ele. Portanto, precisava de rezas para repetir. Então, assim, havia-se uma necessidade, né? Havia-se uma necessidade de se sentir religioso nessa época. Por quê? O tempo foi passando, a igreja se perdeu, houve-se uma queda, mas quando começaram a haver essas concessões, algumas coisas começaram de forma bem pequena a mudar. Por exemplo, produziam-se liturgia de formas de orações. Então, assim,
Muitas das coisas que nós vivemos até hoje pela Igreja Católica, que são essas rezas tradicionais, vieram dessa época, né? Os edifícios da igreja tornaram-se maiores e mais decorados. Você pode ver nos filmes, ou se você procurar buscar nos livros de história, você vai ver essas igrejas mega ultra decoradas, que são lindas, na verdade, né? Paredes eram cobertas de tapeçarias e pinturas, decorações impressionantes eram criadas. Os serviços religiosos tornaram-se solenes e pomposos. Tudo para impressionar o homem natural e não agradar a Deus. Olha isso, hein? Os pagãos que estavam acostumados a adorar deuses e lugares sagrados, rapidamente transformaram-se esse costume na adoração dos santos, ou primeiros apóstolos, a adoração a Maria. Foi onde tudo se iniciou. Era natural que os pagãos, agora participando da igreja, ainda procurassem objetos materiais de adoração, especialmente relacionados com lugares ou propriedades dos santos primitivos. Imagens, gravuras, crucifixos, né? Tudo servia de adoração. E isso veio se arrastando até nos dias de hoje. A gente sabe que há algumas tradições que ainda cultuam dessa forma. Ok? Os pagãos não podiam confiar em Deus, que eles não conheciam, por isso cresceu a sua confiança nos bispos. A palavra deles tornou-se lei, até que toda a verdade deixou a igreja. Então, assim, houve-se nessa queda, né, a palavra verdadeira, que era a palavra de Deus, ela foi decaindo, né? Então começou a acontecer várias coisas, vários entretenimentos para que o povo retornasse à igreja, deixasse de acreditar em Deus e acreditar nos templos, né, nessas rezas tradicionais, inclusive até se tornar lei a palavra como diz aqui, cresceu a sua confiança em bispos, a palavra dos bispos. Então, assim, toda a verdade que era se pregada, que veio de lá, de Atos 2 para cá, nessa época, foi uma época que teve essa decadência, onde caiu tudo. Então, as pessoas, elas pararam totalmente de confiar, né, no que nós acreditamos hoje. Claro que depois de um tempo isso foi restaurado. A gente vai ver aqui. Com o passar do tempo, Roma começou a procurar coisas que substanciassem essa primazia. Declarou-se Pedro fora o primeiro papa. Embora havia evidências de que Pedro não esteve em Roma, mas em reivindicação de autoridade é transmitida de papa a papa até os dias de hoje. Ou seja, foi ali onde tudo começou, nessa época. Com a crescente infiltração do paganismo na igreja, as autoridades eclesiásticas foram se cercando de privilégios e acumulando bens materiais, tanto que os postos religiosos passaram a ser cobiçados, né? Os governantes perceberam que havia um filão de benesses, um filão de nomeação de sacerdote, bispos e cardeais até papas. Então, assim, todo esse sistema religioso, ele começou dessa época, né? Se ser sacerdote, se ser religioso daria tanto, era tão importante, então por que não a gente também tentar? Então, nessa época houve muita disputa também por conta disso, né? Pessoas sem nenhuma qualificação religiosa, homens de moral reprovável, acabaram ocupando os mais altos postos de hierarquia da igreja. Isso foi triste, né? Cardeal Richelieu, Borgia ou sua irmã Lucrécia. Então, queridos, é bem complicado, porque aqui, nesse momento, que valia era a influência. Nesse momento, o que valia era a influência, né? É um cara influente, é um cara que talvez tenha dinheiro. Então, sim, vamos nomeá-lo. Não é? Então, né? Segue o plano. Então, assim, queridos, foi uma época muito triste, né? A Idade das Trevas, essa época foi uma época muito... onde imagine o que essa sociedade viveu, sabe? Uma sociedade vazia, uma sociedade, né, sem uma verdade jorrando, porque essa é a verdade que queima nossos corações, saber que nós temos um Cristo, que Ele luta por nós, que Ele está conosco. Não havia isso nessa época, né? Então foi uma época muito complicada, tanto é que a lição fala aqui, né, que foram a época das trevas, né? Então imagine, né, conviver sem essa palavra, sem a palavra verdadeira que é Cristo. Imagine viver sem esse amor que nós temos hoje, sem saber o quão nós somos amados pelo Senhor, o quanto Ele nos ama, sem saber que Ele morreu para nos salvar, sabe, queridos? Então esse povo foi um povo que pereceu muito, né? Deus esquecera do seu povo? Foi uma pergunta aqui da lição. Como acontecera com Israel no passado, Deus nunca permitiu que a luz da verdade se apagasse. 1 Samuel 3,3. Através de toda a história do Velho Testamento, de toda a apostasia dos filhos de Israel, Deus preservou um remanescente de pessoa que se apegou à verdade. Jamais acontecerá que Deus fique sem uma testemunha na terra. Ao longo de toda a história do homem, sempre existiu uma reserva de homens de fé.
como fermento apartado para fermentar a massa no momento certo. Durante esses 1000 anos de trevas que nós acabamos de compartilhar aqui com vocês, quando a igreja era totalmente dominada e ponto de poder se dizer que os verdadeiros crentes eram aqueles grupos que a igreja acusava de heréticos, os verdadeiros hereges comandavam a igreja. O povo da Idade Média vivia enganado pela tradição dos homens, por falsas doutrinas que lhes faziam exigências absurdas e iníquas, vivia sob escravidão e ignorância permanentes. Então, esse povo é um povo que perdeu muito. Esse povo é um povo que ele se viu em meio a uma situação que assim eles tinham que seguir, porque assim, como a palavra foi como houve essa queda, né, a palavra foi distanciando, e aí veio, Deus se esqueceu desse povo? Não, Deus sempre tem uma reserva, né? Eu não vou dizer que Deus tem uma carta na manga, porque ele não é mágico, mas Deus é alguém que planejou tudo isso, criou tudo isso. Então assim, nada, querido, nada foge do controle do Senhor, né? E nós vamos ver isso melhor na próxima aula, que eu vou mandar no próximo vídeo, para não ficar comprido, tá? Então eu quero que você fique ligado, eu quero que você pesquise sobre o que eu disse, que o que é, olha aqui para mim não errar, né, gente? Como que é? Hegemonia romana. E também quero que você pesquise sobre ascetas, A-S-C-E-T-A-S, ascetas, tá ok? Me envia no WhatsApp essa liçãozinha aí dessa aula, e eu tenho certeza, queridos, que nós vamos ver na próxima aula, né, a continuidade disso, e eu tenho certeza que Deus, ele não desampara seu povo, né, e a gente sabe disso, por isso nós estamos aqui, e assim é hoje na minha e na tua vida, né? Então assim, da mesma forma que a igreja primitiva, como vocês bem viram, bem observaram, pontuaram no trabalho que eu pedi, assim, da mesma forma que vocês acharam interessante como Deus se manifestou, né, nessa época, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará na minha vida e na tua ainda nesse tempo. William, mas nós estamos tendo aula virtual. Querido, nós estamos tendo aula virtual, nós estamos falando do Senhor de forma virtual, sim. Mais do que isso, há um propósito nisso, eu já disse isso no início do vídeo. Então assim, peça ao Senhor para te revelar qual o teu propósito nesse tempo, né? O que você tem feito, o que você tem falado, para quem que você entregou o seu livro, para quem você mandou o seu vídeo. Nós estamos dentro da campanha dos 40 dias de fé e milagres. Nós estamos recebendo o vídeo do nosso pastor todos os dias, sabe? Estamos lendo o capítulo, fazendo todo o procedimento, fazendo jejum, enfim, queridos. A gente está dentro de uma campanha. O que você tem colocado como objetivo dentro dessa campanha? O que você tem colocado como meta? O que você tem colocado diante do Senhor, diante do altar do Senhor, nesses 40 dias de fé e milagre? Então assim, a minha oração nessa manhã é para que você entenda, você releia, você reveja tudo isso. Pergunta ao Senhor, qual é o meu propósito diante de tudo isso que nós estamos vivendo? Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu quero orar com você. Pai, nós estamos aqui nessa hora, Senhor, encerrando essa aula, Pai. Talvez uma aula rápida, uma aula um pouco mais pontual, nós abrangemos datas, foi um pouco... não tivemos muita discorrência sobre o assunto, talvez também o tempo não nos ajude, mas eu quero que tu nesse momento, Pai, venha ministrar sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. O teu poder, a tua graça, a tua bondade, Senhor, principalmente, Senhor. Revele a eles, ó Pai, qual o propósito deles, ó Pai, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, Senhor. Assim como houve na igreja primitiva, Senhor, um propósito. Assim há também no nosso tempo, nos dias atuais, um propósito. Para que estamos sendo preparados? Por que estamos passando por isso? Nós sabemos, ó Pai, que há um propósito teu, que tu não fugiu do controle. Tu está no controle de todas as coisas, ó Pai. Que eles possam ser ministrados nesse momento, por essa palavra,